Graça e paz do Senhor Jesus, ô glória, nessa tarde maravilhosa, desse dia de hoje. Mais uma vez estou aqui na zona rural, curtindo aí essa paisagem, o entardecer ali já, ô glória. Hoje se essa mensagem passar de 10 minutos no Quai, você pode me seguir lá no Instagram ou no canal do YouTube. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você. O Salmo 78, apenas o estrofe primeiro diz assim: meu povo, escute a minha lei e dê ouvidos às palavras da minha boca. Deus chama a atenção aqui de Davi em pastorear Israel, de escutar a minha lei. Deus fala para o povo meu. Deus fala para o povo que conhece a palavra. Esse salmo foi escrito para relembrar ao povo de Israel, os realistas, porque eles sobreviviam tantos julgamentos divinos, relembrando as falhas espirituais dos seus antepassados, que se esforçaram com zelo para ensinar ali o povo, e mais tarde muitos deles se tornou incrédulos e infiéis. Então o povo de Deus de hoje, nessa geração contemporânea que nós estamos vivendo hoje, esse salmo ele nos chama a atenção para meditar na palavra de Deus. Meditar com muita atenção a palavra do Senhor. Porque muitas igrejas hoje, muitas denominações já perderam a presença, o poder de Deus por causa da sua incredulidade e desobediência à palavra de Deus. Não podemos andar nos próprios caminhos e fazer nossa própria vontade. Se nós andar nos nossos próprios caminhos, na nossa própria vontade, desejo da carne, nós vamos ser infiéis a Deus, desobedientes, e também vai passar a se tornar incrédulos. Deixar de crer nas maravilhas que o nosso Deus faz, no passado fez e continua fazendo nos dias de hoje. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a conhecer a palavra do Senhor, porque os nossos filhos são a próxima geração para estar relembrando dos feitos que Deus faz através de orações, através nós estar meditando na palavra do Senhor, que faz nós crer nas promessas do Senhor. Somente lendo a Bíblia, para você crer nas promessas, para você crer nas maravilhas que Deus faz, nos milagres, para crer que Deus ainda liberta o homem do pecado, a mulher do pecado, para fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Então precisamos, irmãos, ensinar os nossos filhos princípios e preceito da palavra de Deus, não uma opção e sim um mandamento para a nossa futura geração. Senão nossos filhos correm o risco
de não ter mais conhecimento da palavra de Deus e nem de Deus no mundo que nós estamos vivendo. As filosofias que estão pregando aí, até mesmo dentro das faculdades. Irmãos, se nós não tiver um conhecimento da palavra do Senhor, ter a palavra de Deus como base de tudo da nossa vida, as futuras gerações correm o risco de não conhecer quem é Deus e nem a palavra do Senhor. Então nós precisamos ensinar nossos filhos, nossos netos, a palavra do Senhor urgentemente. Porque hoje está na palma da mão de todo mundo aí, destruidor de família. As redes sociais, é bom as redes sociais? Ótimo, muito bom. Vai estar trazendo a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor, muito bom. Só que por outro lado também tem as coisas ruins. Eu considero esse aparelho celular que está na mão de todos, grandes e pequenos, como um mundo. Hoje o mundo ele mostra para nós qual é a realidade do mundo, da maldade e também do bem. E você tem uma escolha de você fazer o bem. E você tem a escolha também de querer fazer o mal. Então por isso que nós precisamos, irmãos, estar atento com as coisas que vão acontecer no mundo, que a nossa mente é um campo de batalha. E esse campo de batalha é só resolvido estudando a palavra do Senhor, para você compreender, combater as maldades que às vezes vêm na nossa batalha, no campo da mente, nossa batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Se nós der ouvido às coisas do mundo, nós corremos o risco de fracassar na fé. E fracassar muito ainda, perder até a salvação. Então, irmão, Deus adverte o povo para não seguir o passo dos infiéis. Deus adverte nós para não seguir o padrão do mundo. Deus aqui exorta o seu povo a não seguir as pisadas dos infiéis, dos seus antepassados espirituais. As igrejas fiéis de hoje devem se acautelar para não seguir os padrões do mundo, não deixar que o mundo venha entrar dentro da igreja e esfriar a fé do povo. Os líderes espirituais hoje têm a responsabilidade de ensinar a igreja sobre os padrões do mundo e não deixar que o padrão do mundo entre dentro da igreja. Se alguém entrar dentro da igreja com os padrões do mundo, ele tem que enxergar em nós outro modelo e sair de lá transformado pela palavra do Senhor, não sair como ele entrou. E precisamos tratar os pecados com mais rigor, irmão. A igreja deve ter os padrões, tem que ter os padrões espirituais. A igreja precisa da pureza, a igreja precisa de retidão, de sabedoria espiritual, ter amor pelas almas e não deixar que nós venha entristecer o Espírito Santo de Deus por pegar costumes lá do mundo. Deus não se agrada daquele que conhece a palavra do Senhor a começar a pegar os padrões mundanos para ele. A palavra de Deus diz que a diferença é aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você lê lá em Malaquias, vai falar justamente isso, que há diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Qual a diferença nós temos hoje? Nós precisamos fazer diferença neste mundo. Então eles esqueceram, o povo de Israel esqueceram das obras e das maravilhas de Deus. Israel fracassou espiritualmente, pelo menos em parte, porque em muitas partes, porque eles se esqueceram dos feitos, dos milagres que Deus operava entre os seus patriarcas.
Também não devemos esquecermos das obras e milagres que Deus realizou ali naquele povo, através do poder do Espírito Santo de Deus. Abriu o Mar Vermelho, fez prodígio ali no Egito. Deus desceu maná do céu, e as pessoas ainda estavam com o coração agarrado no Egito, pensando no Egito. Então o povo de Israel fracassaram por isso, irmão. Esqueceram das maravilhas que Deus fazia, ainda faz até hoje. Então nós precisamos deixar que Deus venha preencher as lacunas da nossa vida, e devemos ter um relacionamento com Deus verdadeiro, com nosso Pai que é Deus. Devemos permanecer fiel à palavra do Senhor. Não devemos ficar remoendo o passado, ficar cogitando coisas dos passados. Às vezes vem os pensamentos na vida do crente, que ele começa a lembrar do passado, e como ele não está orando, buscando a Deus, meditando na palavra do Senhor, buscando o Senhor, ele começa então a deparar o passado com o agora, e começa a sentir saudade do passado. Misericórdia, irmão. O nosso passado, depois que você converteu, a palavra de Deus diz que foi jogado no mar do esquecimento. Deus já não lembra mais daquilo. Então, irmão, nós devemos ter um cuidado com isso, para nós não fracassar na fé. Nós não pegar os costumes mudando para a nossa vida. Que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Lá no livro de Malaquias. E além disso, Deus tem um memorial diante dele, para relembrar aqueles que quer realmente servir a Deus de verdade. A palavra de Deus diz que nascerá o sol da justiça, trará salvação debaixo das suas asas, para aqueles que permanecer fiel, leal à palavra do Senhor. Então deixa essa palavra com você, do Salmo 78, que nós venha escutar a lei do Senhor, abrir os nossos ouvidos atentos à lei do Senhor, as palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então deixo com você, no meio deste mundo conturbado que nós vivemos, nós precisamos, meus amados irmãos, a estar em sintonia com a palavra do Senhor. Que breve Jesus Cristo voltará. E como está a nossa fé? Como está a sua vida espiritual? Você está bem com Deus? Você está tendo um relacionamento sincero com Deus? Você está tendo uma intimidade sincera com o Espírito Santo de Deus? Ou você está tendo mais relacionamento com o mundo? Ou você está tendo mais intimidade com o mundo? Eu aconselho você a ter um relacionamento sério com Deus, fazer uma aliança com Deus e ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. De qual forma eu vou ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? É meditando na palavra do Senhor. O salmista Davi, ele escreve lá no Salmo 34, se não fala a memória, foi o salmista Davi, ele diz assim, ó, a minha boca louvará o Senhor continuamente. Isso aí, irmão, é um zelo espiritual. Será que nós estamos louvando o Senhor continuamente? Será que nós temos deixado que as músicas mundanas deste mundo têm penetrado dentro da nossa vida, da nossa mente, para nós não estar louvando o Senhor? Então a maior preocupação do salmista Davi é que a sua boca estivesse louvando o Senhor continuamente. E nós precisamos, nesses últimos dias, estar com a aliança renovada todos os dias, para nós manter comunhão com Deus. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Compartilhe essa mensagem. Oh glória!